Meus irmãos, o início do capítulo número 4 que nós lemos diz que enquanto João e Pedro, os apóstolos, falavam sobre isso, simplesmente as autoridades da época chegaram. Falavam sobre o quê? É o que está escrito no capítulo número 3. Se você olhar comigo, o título do capítulo 3 em Atos fala a cura de um coxo. Simplesmente, Pedro e João subiram ao templo para orar, como era de costume deles fazer. E tinha sempre na porta do templo um homem coxo. Coxo era alguém que não andava. E ele ficava lá na porta do templo pedindo esmola. Era comum, todo mundo conhecia ele, já era de anos isso. E aquele homem sempre estava lá na porta do templo com o coxo pedindo esmola. Pedro e João, então, que conheciam aquele homem, estão subindo no templo para orar. De repente, esse homem coxo chega em Pedro e João e pede uma esmola. Pedro então vira para ele, fitando os olhos naquele homem coxo, e fala: isso que você está pedindo não tem para te dar, mano. Olha para nós, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome de Jesus. Aquele homem então coxo se levantou. Um milagre aconteceu. Aquele homem que não andava passou a andar. Agora pensa só o fuzuê na época. Todo mundo conhecia aquele homem coxo. Todo mundo sabia que ele nasceu daquele jeito. Todo mundo que ia no templo via aquele homem sempre na porta do templo. De repente, o homem coxo está andando. Aquele que não andava está pulando de alegria. Ele entra dentro do templo e saltando de alegria. Porque agora ele está andando. Ele está exaltando a Deus porque Deus curou ele. Simplesmente começou um fuzuê no templo. Todo mundo se ajuntou diante desse homem coxo para entender o que aconteceu. Todo mundo queria saber. Todo mundo questionando. Até mesmo as autoridades da época chegaram. É por isso que o início do capítulo 4 diz que enquanto eles falavam isso, enquanto eles pregavam, enquanto eles anunciavam, enquanto eles estavam propagando a palavra de Deus dentro do templo, as autoridades chegam. E eles estavam aqui 3 autoridades. Olha comigo o versículo número 1. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 3 autoridades são chamadas. Sacerdotes eram os responsáveis por oferecer o sacrifício do templo. Eles então chegam diante de Pedro e João. O capitão do templo era quem fazia a segurança do templo, quem protegia o templo. Então ele se achega também, porque está um fuzuê no templo. Está uma bagunça só. E ele se achega. E também os saduceus. Saduceu era uma linha religiosa na época de Jesus, oposta aos fariseus. Fariseus e saduceus são 2 grupos diferentes dentro do judaísmo. Eles têm crenças diferentes. Os saduceus, por exemplo, uma das crenças mais centrais deles, eles não acreditam que um ser humano que morreu pode ressuscitar. Eles não acreditam de forma boa na ressurreição entre os mortos. Para eles isso é impossível. Logo, eles não aceitam que Jesus morreu na cruz, ressuscitou dentro dos mortos. Apesar de eles terem visto isso, visto que realmente Jesus morreu e ressuscitou, eles não criam nisso. E eram contra Jesus e os discípulos que anunciaram o Evangelho. E então chega aqui os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus para interrogar Pedro e João, que estavam no templo pregando o Evangelho. Só que eles falam para a gente que, versículo de número 3, que eles foram prender, recolhendo eles até o dia seguinte, foi que já era tarde. Como assim já era tarde? O julgamento seria naquele dia. Eles queriam julgar Pedro e João naquele dia. Porém, tinha um certo horário em que o templo ficava aberto e que os julgamentos eram realizados. Depois de determinado horário, era fechado o tribunal. Então, eles prenderam os discípulos para julgar eles só no outro dia. Aí chega no outro dia, olha comigo o versículo número 5, eles reúnem as autoridades e chamam Pedro e João. Chamando Pedro e João, eles fazem um questionamento. Uma pergunta para Pedro. Pergunta de versículo de número 7. Eu gostaria que você lesse comigo. Pontos perante eles os erguiram. O que eles perguntaram? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Essa é a pergunta deles. Com que poder vocês estão fazendo essas coisas? No nome de quem vocês estão curando esse homem? A gente quer entender, a gente quer saber. É claro que eles sabiam, só que eles agora queriam questionar os apóstolos. Eles queriam que os apóstolos dissessem com que poder aquele homem que não andava está andando. Eles queriam entender. É nesse momento que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, vai entregar o Evangelho de Cristo àquelas autoridades. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele anuncia o Evangelho dizendo 3 verdades sobre Jesus. E a primeira verdade que ele diz é que o nome de Jesus
é um nome poderoso. Olha comigo. Versículo de número 8 ao 10. Se você lista desse comigo. Verso 8 ao verso 10. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante você. A primeira verdade que Pedro quer nos dizer daqueles homens sobre o Evangelho é que o nome de Jesus é um nome poderoso. E foi do poder do nome de Jesus que aquele homem foi curado. É isso que ele disse. Olha, tome conhecimento de algo. Sacerdotes, anciões, autoridades da era. Esse homem que vocês conheciam hoje não andava, ele está curado. No nome de Jesus, que vocês, judeus, crucificaram. Mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Ele está vivo. E o nome dele é poderoso para transformar, para salvar e para curar. Esse homem está curado entre vocês. Foi curado no nome de Jesus, o Nazareno. Essa é a primeira verdade de Pedro anuncia. A segunda é sobre Cristo como um fundamento da nossa salvação. Perceba comigo o verso 11. Vamos ler juntos. Versículo de número 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Esse versículo aqui é interessante, porque Pedro está citando uma profecia do Salmo 118, versículo 22. Lá no Salmo 118, verso 22, o salmista já anunciava de forma profética de que uma pedra seria rejeitada pelos construtores. E essa pedra se tornaria a pedra angular. Como assim? Quem é a pedra? Quem são os construtores? O que significa pedra angular? Basicamente, os construtores é o povo judeu. Eles tinham a visão, a tarefa de construir o reino de Deus nesse mundo. Deus escolheu Abraão, lá no início, prometeu que através de Abraão uma grande nação se formaria e todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. O povo de Israel foi escolhido por Deus para construir o reino de Deus nesse mundo, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. É por meio do povo de Israel, do povo judeu, que Jesus enviou, que Deus enviou seu filho. E Jesus veio ao mundo, porque Deus escolheu esse povo, Deus escolheu essa nação. Eles seriam os construtores do reino de Deus nesse mundo. Porém, tem um problema nessa história. Os construtores, que é o povo judeu, eles rejeitaram a pedra. Quem que é a pedra? Cristo. Jesus veio, nasceu como judeu, pregava sobre o reino de Deus para o próprio povo judeu. Só que o povo judeu não queria. As autoridades da época não queriam. Pelo contrário, eles queriam matar Jesus, tacar pedra e até mesmo crucificar ele. Como conseguiram fazer? Porém, essa pedra de Cristo, que foi rejeitada pelos construtores, Deus fez com que ela se tornasse a pedra angular. O que é a pedra angular? É uma única pedra de sustentação, onde está firmado tudo. Então Deus exaltou Cristo de tal forma que, apesar de ele ter sido rejeitado pelos construtores, que é o povo judeu, Deus exaltou Jesus fazendo com que Cristo fosse o fundamento, aonde a nossa fé é sustentada. Ele fosse a pedra angular, a sustentação da nossa fé, da nossa salvação. Cristo pode ter sido rejeitado pelos judeus. Porém, até essa rejeição que ele sofreu por parte dos judeus estava nos planos de Deus. Cristo pode ter sido crucificado pelos judeus, e foi. Mas até a crucificação estava nos planos de Deus. Porque Deus exaltou o seu Filho ressuscitando ao terceiro dia. Cristo agora está vivo. A pedra rejeitada se tornou o fundamento da nossa salvação. Aonde a gente firma nosso pé. Ele é a pedra angular. Essa é a segunda verdade que Pedro aqui anuncia sobre o Evangelho de Jesus. E a terceira, e resumo de tudo, é que se Jesus é o fundamento da nossa salvação, então não existe nenhuma outra forma de nós sermos salvos, a não ser por meio de Cristo. É o que está escrito no versículo 12. Eu gostaria que você lesse comigo. Verso 12. Vamos ler juntos?
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só nesse versículo aqui, nós vemos dois fatos. Duas verdades sendo ditas. Uma negativa e outra positiva. A negativa é, não existe nenhum outro nome que possa nos salvar. Não existe nenhum nome dado entre os homens do qual nós possamos ter salvação. Porque isso é uma verdade negativa. Uma verdade que é difícil de engolir. Porque se você pensa que todos os caminhos levam a Deus, se você pensa que algum profeta, que algum santo, que Maria, que qualquer outra pessoa na face desta terra, que não seja Jesus, pode te levar a Deus, eu sempre vou te dizer, você não vai ser salvo. Essa é uma verdade negativa que o texto diz, no sentido de, se você tentar qualquer outro caminho para se chegar a Deus, você não consegue se chegar a Deus. Porque não existe nenhum nome dado nos homens no qual algum órgão de gente seja salvo. Não tem nenhuma forma da gente ser salvo, a não ser por aquele que é o caminho do céu. E é isso. Então, tem um lado negativo aqui, uma notícia ruim, vamos colocar assim, que não tem como a gente ser salvo de nenhuma forma, através de nenhum santo, de nenhum profeta, de nenhum ídolo que a gente faça. Mas a boa notícia, o lado positivo, é que o nome de Jesus pode salvar. E o texto diz que não existe nenhum nome dado entre os homens que importa que a gente seja salvo, exceto o nome dele. Através do nome dele, a gente é salvo. Através do nome de Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Irmãos, diante dessas três verdades aqui, pregadas pelo apóstolo Pedro sobre o Evangelho de Jesus, é que eu quero falar para vocês sobre essa verdade fundamental na fé reformada. Nós defendemos em 5 verdades a fé reformada, em 5 solas. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é o que foi pregado no último domingo. E hoje, o que eu quero mostrar para vocês é que somente Cristo pode nos salvar. Somente em Cristo pode nos levar para o céu. Somente em Cristo pode nos dar o perdão. Essa é uma doutrina defendida na reforma. Somente em Cristo, nada mais, nada além, nada menos do que em Cristo. Por quê? Naquela época em que surgiu a reforma protestante, no século XVI, o que era ensinado pela igreja na época é Jesus e mais alguma coisa. Não é só Jesus. Se você olhar, talvez, a igreja católica não nega o fato de Jesus é o Salvador. Não nega o fato que Jesus é o Filho de Deus. Eles aceitam essa verdade. Porém, é Jesus mais o pão grosso. A mediação de Jesus mais a mediação de Maria. A fé em Jesus mais as boas obras que eu faço. O sacrifício de Jesus mais o sacrifício que eu tenho que fazer. Você percebeu hoje na cidade? Quantas pessoas vieram para cá, subiram a passarela de joelhos, todos arrebentados. Você pergunta, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo um sacrifício para Deus, uma promessa, estou pagando uma promessa. Mas o sacrifício já não foi feito? Não foi, eu creio que Jesus sacrificou por mim. Só que eu também tenho que sacrificar. Então é Jesus mais alguma coisa. Qual que é o lema defendido na reforma? Jesus e só Jesus. Nada mais, nada menos do que Jesus. Ele é o fundamento. Ele é a base da nossa salvação. O sacrifício dele não é o meu. As obras dele não a minha. O que ele fez, não o que eu faço. Jesus e só Jesus. Não é 99,9% Jesus e 0,1% você. Não é 99,9% Jesus e 0,1% Maria. Não, é 100% de Jesus. 100% do que ele fez. 100% da sua obra. 100% do seu sacrifício na cruz. Somente isso. Essa é uma bandeira da reforma. Essa é uma bandeira que nós defendemos aqui como igreja presbiteriana. E que nós cremos e nós seguimos a linha reformada. E essa é uma verdade de Pedro que está pregando. Você parou para ver? Pedro diz, diante de todo mundo, primeiro, o nome de Jesus é um nome poderoso, e esse homem foi curado por causa do nome de Jesus. Segundo, Jesus é o fundamento da nossa salvação, a pedra angular. Que terceira e última coisa, não existe nenhuma forma de você ser salvo. Não existe nenhum nome dado entre os homens, no qual você vai para o céu, a não ser o nome de Jesus. Então ele está dizendo para a gente 3 verdades aqui fundamentais sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus. 3 verdades centrais e que nós precisamos constantemente lembrar. Como igreja, nós sempre precisamos voltar para essas verdades. Lembrar qual que é a nossa base, irmãos.
Por que você vai para o céu? Por que você crê que Deus perdoa os seus pecados? É porque você acredita em Jesus e mais alguma coisa? É porque eu creio em Jesus e eu também vou para a igreja e por conta disso eu creio que Deus vai me perdoar. Qual que é a sua fé e sua esperança? É somente em Jesus? Ou é em Jesus e mais alguma coisa? Jesus e o que você faz? Jesus e eu ser batizado. Jesus e as minhas boas obras. Jesus e eu ir na igreja. Jesus e eu fazer o bem. Entenda uma coisa, tudo isso que eu estou falando não são errados. É necessário que a gente faça. Ser batizado, ir na igreja, fazer o bem, praticar boas obras. Tudo isso é bem importante e é preciso. Porém, que eu quero que você entenda nessa noite é qual é a base da nossa salvação. Jesus. Somente Jesus. E que nenhum nome dado nos homens pode nos salvar sendo o nome dele. Exceto o nome de Jesus. Abra comigo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5. Nós leremos esse texto e finalizaremos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Vamos fazer a leitura juntos? 1 Timóteo 2, 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só existe um Deus, se nós amamos. E só existe uma forma de a gente chegar a esse Deus. Mediador é algo que liga uma coisa na outra. Uma ponte, por vezes, liga uma cidade a outra cidade. E que liga nós a Deus. A ponte nos conecta com Deus. É em Cristo. Só existe um mediador. Não são vários mediadores. Não é Jesus, mas Maria como mediador. Só Jesus. E é exatamente o que Jesus disse em João 14,6, não é? Eu sou o. Não é um dos. Se Jesus falasse um dos caminhos, aí sim, a gente poderia entender o quê? Por meio de Jesus a gente vai para o céu, só que também por meio de Maria, por meio de qualquer outro santo, por meio de qualquer outra coisa, a gente pode chegar lá. Só que quando ele fala, eu sou o bem redondo, eu sou a bem maiúsculo, e eu sou a vida. E o que ele está dizendo para a gente é que ele é exclusivo, ele é singular, ele é único. Por isso que a nossa vida deve estar somente em Jesus. Nem mais ninguém. Diante disso, eu gostaria que você nessa noite, desde o menor das crianças aqui, até o mais velho entre nós, refletisse. Onde está a sua fé? É em Jesus e mais alguma coisa? É somente em Cristo Jesus? Quem você crê para a sua salvação, no perdão dos seus pecados? É em Jesus e mais o que você faz? É em Jesus mais as suas boas obras? É em Jesus mais alguma outra coisa? Ou somente em Cristo? Se você deseja ser salvo, se você deseja ir para o céu, e eu sei que todo mundo deseja ir para o céu, só que só tem uma forma. É através do único nome. É através do único caminho. É através do único Salvador que Deus enviou. Cristo Jesus. Esse aqui é Rei. Que hoje a gente possa depositar os nossos olhos e a nossa esperança nele, somente Ele. E mais ninguém. Vamos orar ao nosso Deus? Feche seus olhos. Fala. Pai, obrigado por Cristo Jesus, teu Filho amado, que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque somente por meio de Cristo nós podemos chegar a Ti. Somente pelo nome de Jesus, que é o nome poderoso, e nós podemos ter paz, perdão e salvação. Obrigado, Paizinho, por essa salvação que o Senhor nos deu por meio do Teu Filho. Que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra em nosso coração. E que o Senhor Deus, Pai de ressurreição, nos abençoe, desde agora e para sempre. Que a Tua graça nos acompanhe, Senhor. No nome dEle, Cristo Jesus, o nome sobre todos os nomes, é que nós oramos. E toda a igreja diz, amém, amém.